do ministro Alexandre de Moraes nessa fala que ocorreu hoje, ele que estava agradecendo as manifestações aí de apoio, tanto do ministro Barroso quanto de Gilmar Mendes, em relação a esse embate ocorrendo aí com o empresário Elon Musk. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Por que ele acha que o Supremo precisa demonstrar coragem? De que corte você exige isso aí? Basta cumprir a lei, basta defender a Constituição. Vou fazer um paralelo, parece estranho, mas é muito claro. O Mike Tyson parecia imbatível até que os seus adversários descobriram que em toda a luta ele começava atacando e avançava até acertar um soco mais forte e nocautear o adversário. Descobriram os treinadores dos outros pugilistas que ele tinha dificuldade ao recuar. E sofreu o primeiro nocaute quando isso ficou claro. Ele não sabia recuar, ele não sabia se defender, ele só atacava. Mike Tyson era considerado até então imbatível, né? Tinha a violência do soco dele era uma coisa extraordinária, então ninguém faria nada contra ele. O Alexandre de Moraes não sabe recuar. Ele só ataca. E está sendo vítima dessa estratégia, ou dessa compulsão, porque está indo muito mal desde o começo do caso. Veja só, ele começou a semana avisando que tinha sido criado um órgão no Superior Tribunal Eleitoral que faria o trabalho atribuído ao Superior Tribunal Eleitoral, formado por gente que é do TSE, sob o comando de quem? Aí que vem a diferença, dele. Ele gostou tanto de administrar a eleição, estou sendo brando, a eleição de 2022, que ele quis permanecer na gerência geral da eleição deste ano. E criou ilegalmente esse cargo. Começou bem, estava à vontade para defender isso aí. Quando o Elon Musk fez uma pergunta banal, por que tanta censura no Brasil? Pergunta que todos os brasileiros se fazem há tanto tempo. Ele poderia, se tivesse um pouco de inteligência política, dizer o seguinte: não, estou cumprindo a lei em defesa da democracia. Essa bobagem que eles repetem a cada 20 minutos. Não, ele resolveu incluir entre as vítimas do autoritarismo do Supremo um homem que não é brasileiro, não tem foro especial, e se cometeu algum crime, foi nos Estados Unidos. E resolveu incluir no processo do fim do mundo que não termina. E aí, o que se vê agora é o quê? O Supremo falando que precisa de uma regulação rápida a internet, todas as plataformas, redes e tal. Quer dizer que até agora eles agiram à margem de qualquer norma. Prevaleceu o quê? A vontade do Alexandre de Moraes, referendada pelos demais ministros. E eles querem fazer leis, papel que compete ao legislativo. E depois comentaremos. Isso aí, quem faz lei é o legislativo. Quando o Supremo age assim, age fora da lei. Agora, o que quer dizer o Alexandre de Moraes com alienígena? É porque ele também solta foguetes? Isso é sinal de força, de inteligência, de sucesso empresarial. Não é muita gente que consegue isso. O Moraes se acha bem melhor e mais esperto que um empresário desse porte. E começa a usar essas expressões que não fazem o menor sentido e conta mentiras. O homem que vai ensinar o Brasil a só falar a verdade diz que o povo gostou
Isso é mentira. 70%, 68% por aí, dos frequentadores, dos usuários das redes estão do lado do Elon Musk. Por quê? Porque se trata de decidir quem é a favor da censura e quem não é. Essa história de não ser, como é que é? Direito de expressão não é direito de agressão. Todo mundo sabe disso. Até o pipoqueiro que fica perto de faculdade de direito sabe disso aí. Se passou o limite, recorra. Se alguém passou o limite, a vítima que recorra às leis que tratam dos crimes contra a honra. Isso aí já está previsto. Desde sempre. Desde sempre. O Maluf era o ladrão. O Lula dizia que, antes de se reconciliar com o ex-presidente, dizia que o Sarney era o maior ladrão do Brasil. O Collor era ladrão. E ele, Lula, que é ladrão, não podia ser chamado na campanha passada de ladrão. O Elon Musk ele pegou 2 pontos, os pontos fraquíssimos do Supremo e dos que apoiam o Alexandre de Moraes. Primeiro, ele quis atribuir às empresas, ele quis atribuir o crime que ele não queria aparecer como responsável pela consumação. Isso, eu não proibi ninguém. Os punidos feriram normas de uso da empresa. Ao não conseguir isso aí, vai ser complicado ele encontrar algum álibi que justifique o que fez, porque ele não admite que praticou o tempo todo o que só tem um nome: censura. Censura. Quem apoia o Alexandre de Moraes é a favor da censura, sim. Não importa o nome que tenha. Nessa briga, eu acho que o Alexandre de Moraes conheceu o adversário errado. Em meio à série de críticas de Elon Musk à justiça brasileira e ao governo Lula, nessa quarta-feira o presidente da República mandou uma nova indireta ao dono do X. Mais uma vez, sem citar o nome do empresário, Lula saiu em defesa dos ministros do Supremo. Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver no regime democrático ou não quer viver no regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Bom, essa fala aí ocorreu hoje, mais cedo, durante o lançamento de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Silvio, ontem, Lula também fez menção a Elon Musk, mas sem citá-lo nominalmente, falou daquele bilionário que tenta fazer foguetes, na verdade tenta não, né? Já fez vários, voltou já. Silvio. É muito curioso, sempre que eu ouço o Lula reclamar que alguém não plantou um pé de capim, que alguém não trabalhou, eu me pergunto o que é que ele fez na vida. Ele é um político profissional, parou de trabalhar em 19